tudo bem? Meu nome é Amanda, sou diretora comercial aqui da Flux Energy e hoje nós estamos aqui com o Rafael Marques, ele é gerente regional comercial de Minas, da 2W, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de energia. Queria que você se apresentasse, Rafael, para a gente dar essa introdução. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Amanda. Primeiro, te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse mercado que está em alta. Eu sou gerente comercial regional aqui de Minas Gerais. A gente hoje está atuando em várias frentes no que tange ao mercado de energia, mas o nosso foco principal é o mercado livre de energia. A 2W hoje desenvolveu um produto no qual a gente oferece um desconto garantido. A gente tem algumas características inerentes ao produto, tais quais uma flexibilidade de 100% para volumes de energia de até 1 megawatt médio. Enfim, a gente entra depois um pouco mais no detalhe, mas, enfim, hoje a gente está atuando com foco aqui em Minas, a minha regional, mas a 2W Energia atua em todo o território nacional e, enfim, estamos à disposição aqui para poder bater esse papo, conversar aí sobre o mercado de energia e passar um pouquinho da experiência de vivência aí, apesar de ser novo, eu já estou na estrada aí já tem um tempinho, então fico à disposição. Que bom, fico feliz. O Rafael, ele é o nosso parceiro, com a 2W, aí, parceiro da Flux, para a gente estar trazendo mais esse produto. Como vocês sabem, eu não sei se todos aqui sabem, a Flux hoje, ela trabalha com 5 parceiros, com 5 produtos diferentes, Tem o nosso produto que é da geração distribuída, que é a economia na conta dos clientes. Tem também o produto da cota parte, que é o cliente ele compra uma cota de uma usina e ele passa a economizar, ele durante o financiamento ele economiza até 25%, depois do financiamento ele economiza até 85%. Nós também temos a economia com o Mercado Livre, que é juntamente com a 2W, que tem sido uma ótima parceira conosco, nos ajudado assim demais, dando todo o suporte. E também temos a gestão de consumo e as próprias placas solares, instalação de usina fotovoltaica. E estamos buscando cada dia mais parceiros para nós estarmos abrangendo todo esse quadro de economia de energia, que a gente vê que hoje está muito importante, Rafael? E uma das coisas que eu quero até começar te perguntando é como que você tem visto esse cenário de energia hoje. Bom, então, aproveitando esse gancho, essa pergunta, eu acho que o mercado de energia é bem complexo, bem extenso, é difícil até a gente se ater ao tempo proposto aqui para poder discutir, porque a gente vai pegando um gancho numa coisa e outra e acaba se estendendo bastante, então vou tentar a ser fiel aqui ao tempo disponível. Mas, enfim, hoje o setor elétrico, o mercado de energia como um todo, a gente está no país passando por um momento de grandes transformações, não só no cenário político, econômico, mas também de infraestrutura e também no mercado de energia. A gente está caminhando para uma abertura gradual, ainda em passos lentos, mas caminhando para uma abertura do mercado de energia. Hoje a gente tem já é uma realidade em boa parte da Europa, alguns estados dos Estados Unidos, o mercado no qual o consumidor, mesmo pessoa física, podendo optar pela contratação do seu fornecedor de energia. Hoje aqui no Brasil a gente ainda tem uma característica bem estatal, a gente tem ainda distribuidoras, grande parte delas está no processo de privatização, algumas já foram privatizadas, tem também a discussão até que ponto que é interessante abrir uma parte tão estratégica do país para o capital estrangeiro, A gente vê os chineses, italianos, franceses, enfim, entrando muito forte aí, comprando essas distribuidoras, investindo bastante em geração. E vale ressaltar também que a nossa matriz energética, a matriz brasileira, ela ainda compõe cerca de 60% de fonte hídrica. Então, a gente depende muito de chuva, basicamente falando. Hoje a gente está passando por uma crise hídrica, é um cenário complicado. O setor elétrico ele acumula já grandes prejuízos em função de má gestão, inchaço da máquina, enfim. A gente teve o fatídico 11 de setembro, em 2012, na época do governo da Dilma, em qual
véspera de eleição, então ela acabou segurando, né, o governo segurou um reajuste das distribuidoras. Isso impactou negativamente, né, todo o mercado, né? Então represou um reajuste que precisava ser repassado ao consumidor, não foi passado à época, então a gente vem carregando desde então uma série de custos, né, a mais, enfim. Então a gente que está no mercado cativo, né, pessoas físicas como eu e você na nossa residência, ainda não temos opção. Se não for a geração distribuída, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais à frente também, mas a gente fica, às vezes, de mãos atadas, né? A gente está conectado à rede da distribuidora, aqui no caso em Minas, a CEMIG ou Energisa, dependendo da região, e a gente não tem muita opção com relação à qualidade da energia. Enfim, hoje a gente tem a opção de mudar para quem está em baixa tensão para geração distribuída ou para quem está em média para o mercado livre, né? E ter pelo menos a opção de poder pagar mais. De poder pagar menos, né, mais barato. Então, assim, com relação à qualidade de energia, a gente ainda tem esse problema, falta, né, às vezes, de investimento em infraestrutura energética, né, as linhas de transmissão. A gente tem boa parte das hidrelétricas, né, as últimas grandes hidrelétricas sendo construídas lá no Norte e Nordeste, enfim. E aí a gente tem um problema de despacho dessas energias que estão sendo geradas lá para cá. Então, voltando, né, no cenário atual, a gente enfrenta agora uma crise hídrica severa, né? Eu acho que a maioria de vocês tem acompanhado aí as notícias. Hoje a gente tem uma baixa de volume de energia, de água, né, entrando nos reservatórios, né, nas grandes bacias hidrográficas, que são as maiores mantenedoras, né, o grande estoque de energia, a caixa d'água do Brasil, em função de ter uma dependência dessa matriz energética que é 60% mais ou menos hídrica, né? Então, a gente fica à mercê aí de chuva, basicamente, e de índices econômicos, né? Como é que está, enfim, se o país está em retrocesso ou está retraído, a economia está fraca, a gente tem uma sobreoferta de energia, o que faz com que os preços caiam, né? Uma oferta maior de energia com uma demanda baixa. Então, está sobrando energia e pouca demanda, o preço tende a cair. E hoje o que a gente vê é que desde 1931, quando esse índice, né, foi criado, aí começou a ser medido o volume, né, a afluência dessa água que entra nas bacias, é o mais baixo, né, então, desses últimos 90 anos. Isso aí, somado a todo esse processo, não só da pandemia, no qual a gente teve uma queda drástica, né, do consumo de forma geral, a maior parte das indústrias foi afetada negativamente, né? Teve uma ou paralisação ou parcialmente, né, reduziu aí o seu consumo. Então, no ano passado, a gente teve no auge da pandemia uma redução, né, do preço de energia no Mercado Livre de mais de 40%. Então, quem teve estômago, quem teve frieza, né, e as empresas que tinham, de fato, uma estrutura mais sólida, para conseguir falar, poxa, é mais uma crise, né? É cíclica, como qualquer crise, vai ter o período de passar, tem a dificuldade, mas a gente vai conseguir transpor isso. Deixa eu entender esse cenário, e aproveitar essa oportunidade. Fizeram excelentes contratos, né? Então, em função da crise hídrica que a gente vem passando agora, né? A falta de chuva, somada a todo esse prejuízo que a gente vem acumulando no setor elétrico, a questão da pandemia, né, que a gente teve aí, o governo subsidiou a bandeira verde, né, durante o ano passado inteiro. Então, assim, todos esses subsídios, né, de vários setores, enfim, produtor rural, a própria geração de energia, né, seja ela fotovoltaica, enfim, a gente vem carregando isso e hoje chegou a conta, né, vamos dizer assim. Então, tem aí também a conta Covid para entrar, né, na fatura do mercado cativo. Tem a questão da bandeira tarifária que foi ajustada, né, a bandeira patamar 2, né, a gente teve um reajuste agora em julho de mais de 50%, né, foi 52%, pagava de R$6 e pouco a cada 100 kWh, esse valor passou para 9 e pouco. Então, é bem provável que a gente fique com essa bandeira patamar 2 até o final do ano, né? Eu acho que é um assunto mais à frente que você deve tocar, mas a questão do racionamento, né? Então, são assuntos que hoje assombram o setor elétrico de forma geral, e o Mercado Livre, né, apesar de ter sofrido também uma baixa com relação aos preços, né, hoje a atratividade do Mercado Livre ela permanece sendo a melhor opção hoje para quem está em média tensão, né, para a indústria, para os grandes consumidores, mas aqueles patamares de economia que a gente via lá atrás, de 30%, em alguns casos até passar de
50%, não existem mais, né? Infelizmente, é aquela questão. Quem aproveitou, quem não aproveitou, acho difícil, num curto prazo, esse cenário voltar, né? É isso que eu Então, ia te perguntar. Você acha que se a pessoa falar, não, então se tá ruim, eu vou esperar para achar que eu vou comprar em 2023 ou 2022, vai estar melhor. Você acha que não? grande parte dos clientes, né? Eu digo cliente com os prospects, né? Quando a gente está em negociação, a gente está apresentando a empresa, o produto, falando um pouco do Mercado Livre, né? Hoje já é bem mais um tema bem mais solidificado, né? A maioria das pessoas já conhece, já viu falar, pelo menos no Mercado Livre, já sabe de alguma empresa que está. Então eu acho que pelo cenário, o dia a dia que eu vivo aqui, né, na 2W, no mercado de energia, eu acho que o cenário está desfavorável para a gente voltar naqueles patamares, né? Pensem comigo aqui, até fazer um exercício prático aqui. A gente entrou no período seco, né, final de março, né, ali início de abril, que é o período final de chuva, já com esse nível crítico, né? As mídias aí, os grandes portais de notícia todos estavam notificando a questão da crise hídrica, menor afluência aí né, nos reservatórios dos últimos 90 anos. Então, se a gente já entrou no início do período seco com um nível baixo, né, um nível crítico, a tendência o que era? Era o governo nacional, através do ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, o despacho de energia térmica, que é uma energia mais cara, por isso vem aí o adicional das bandeiras tarifárias, e com isso a gente tem uma alta, né, nos preços de forma geral, não só do mercado livre, mas também principalmente do cativo. E aí o consumidor, né, o cliente, a pessoa que a gente está às vezes negociando, como não é o dia a dia dele, né, a tendência dele é sempre pensar, poxa, já que não está no momento favorável, né, a gente está falando aí de economia só a partir de 2023. Então, quando o cliente escuta isso, ele fala, poxa, mas está tão longe ainda, 2023, eu vou deixar para negociar isso mais para frente. Poxa, ok, esse é um caminho, né? Agora, o exercício que eu estava fazendo aqui com vocês é esse. A gente está entrando no período seco, né? Hoje a gente já está mais ou menos no meio, né, do período seco. Volta a chover, né? As previsões indicam que aí final de outubro, início de novembro. Então, se a gente já está no meio do período seco, com o nível sendo cada vez mais degradado, né, dos reservatórios, a tendência é que a gente comece, quando chover, a gente já esteja no nível pior do que a gente entrou. Então, ou seja, a gente teria que ter um volume de chuva muito acima, né, do esperado para poder recompor o que a gente tinha no final do período de chuvas, né, no período úmido, para aí sim a gente ter uma chuva muito acima da média e, de fato, impactar diretamente no preço de energia de 2022. Tá? Hoje a gente está aí nos patamares de R$400, mais ou menos, megawatt-hora, para o preço de energia no ACL, né, ou o ambiente de contratação livre, que é o que a gente chama aqui de mercado livre. Então, quando você adiciona ICMS, né, seja ele aqui em Minas de 18% ou 25%, a gente tem valores acima de R$500 o megawatt-hora, que fica bem acima do preço do cativo. Então, o cara que está migrando hoje, que vai comprar uma curva de preço no mercado livre, tradicional, ele vai pagar mais caro que o cativo. Então, teoricamente, não compensa, ele vai ter um prejuízo. Então, é por isso que não só a 2W, mas como a grande maioria, né, acredito que quase 100% do mercado hoje dos comercializadores estão empurrando as migrações, as novas migrações, né, quem ainda não denunciou, quem ainda não está no Mercado Livre, para 2023. Porque senão o cara vai ter um prejuízo em 2022. Então, ele vai ter que marcar com prejuízo, um custo maior no ano de 2022, para a partir de 2023 ele ter uma economia. Tá? Então, assim, isso soa estranho no ouvido do consumidor, né? Quando a gente está negociando. Pô, vou esperar e tal. Mas a chance do cliente se dar mal é muito maior do que ele se dar bem, né? Ou seja, para ele se dar bem, para de fato ter uma redução no preço de energia ainda em 2022, tem que chover muito, mas muito mesmo. E não é o que a gente tem visto aí nas últimas, né, previsões. Uhum. A gente tem um fenômeno laninha, né, previsto aí para o final do ano, mas que está aquém ainda do esperado para chover e para, de fato, ter um impacto direto no preço. Então, assim, cabe a nós, né, consultores, né, e é por isso que eu reafirmo, eu friso isso sempre com meus parceiros de negócio lá dentro da 2W, né, os agentes autônomos, que a gente tem que se posicionar como consultores e não como vendedores, né? Eu acho que historicamente e culturalmente
o brasileiro ou latino, né, ele tem, às vezes, medo de ser renegado, né, ele não sabe falar, pô, não tem interesse agora e fica enrolando, né, então, muitas vezes, a gente vê no dia a dia, vou falar com o meu diretor, então, poxa, vou falar com o meu sócio, vou discutir e não dá a devida prioridade, né, então, como não faz parte do dia a dia dele, ele não entende, né, e ele está vendo, está enxergando a outra pessoa, nós, né, e os parceiros como vendedores, o cara quando vê um vendedor, ele fica louco para desligar o telefone, né, não, esse cara está querendo me empurrar mais um negócio aqui, eu não quero, né, todo mundo já foi, em algum momento da vida, influenciado, às vezes, no impulso ali para fazer uma compra que às vezes não era o momento, ou você viu depois que não foi bem feita, né, então a gente sempre tem de pé atrás com o vendedor. Então eu falo, pessoal, a gente tem que se posicionar como consultor, né? Então sempre que eu vou para uma reunião eu falo, eu deixo o pessoal bem à vontade. Cara, vocês têm que entrar no Mercado Livre, né? Eu acho que você permanecer no mercado cativo, você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? A qualidade, como eu disse já atrás, a qualidade de energia a gente infelizmente ainda não tem como mexer, como melhorar, né? Isso depende das distribuidoras de energia. Agora, a energia que chega aí para você, bem ou mal, né? A qualidade, você pode pagar mais barato. Tá? Então, para unidades que estejam em média tensão, Mercado Livre, sem dúvida. Se for com a 2W, se for com outro parceiro, enfim, com outra empresa, mas movimenta, né? Coloca isso na sua pauta aí, né? Torna isso daí uma das prioridades, tenta entender do mercado, busca informação, bate nos vizinhos aí, na cadeia de fornecedores, clientes, vê quem já está no Mercado Livre, que a grande maioria hoje já está no Mercado Livre, né? Os grandes consumidores já estão. Então, enfim, hoje a 2W está dedicada às PMEs, né? As pequenas e médias empresas. Né? Por quê? Porque os grandes, a maioria deles já estão, e os que não estão, os que são, né, raridade, a gente ainda achar alguma empresa que tem aí faturas de 100, 200, 300 mil no mercado cativo, por alguma questão particular, né? Ou falta de conhecimento, ou então, às vezes, pode ser que tenha seja uma empresa familiar, o dono, às vezes, é um pouco mais, não sei, cabeça dura, né? Isso, a gente enfrenta muito isso. Então, eu acho que vale a pena, nosso papel é levar informação, né? Hoje a 2W está investindo bastante em marketing, em tecnologia, né? Aproveitando essa segunda onda do mercado de energia focado no varejo, né? Até por isso o nome 2W, que vem de Second Wave, né? Segunda onda do inglês, e a gente está focado nesses pequenos e médios consumidores, tá? E aí, enfim, mais à frente tem um outro produto também que a gente desenvolveu, que é o Agrega, no qual a gente possibilita, né, o benefício do Mercado Livre para empresas que tenham uma demanda inferior a 500. Tá? Hoje, a linha de corte, né, o mínimo exigido para o cara poder entrar no Mercado Livre é uma demanda contratada. Primeiro, ele está em média tensão, e depois uma demanda contratada mínima de 500 kW. Tá? Isso ainda é um nível muito alto, né? Tende-se a baixar isso, né, gradativamente, já está em discussão no Congresso já há bastante tempo, o novo marco regulatório, no qual está previsto essa redução de forma decrescente, né, desses patamares aí dos 500 kW, visando essa abertura gradual do mercado, mas até que a gente tenha um cenário no qual o mercado de fato seja totalmente livre, né? Não só as empresas, mas os consumidores menores e, enfim, os de baixa tensão também possam escolher os seus consumidores, os seus fornecedores de energia. Né? Eu falo muito isso daqui, Rafael, muito interessante você falar essa questão do consultor, né? Eu falo muito isso porque, principalmente aqui na Flux, que a gente tem essa gama de produtos, então a gente tem que realmente ser um consultor para o cliente. Olha, qual que é a sua necessidade hoje? Sempre quando eu vou oferecer um produto para o cliente, antes de fazer orçamento ou antes de qualquer coisa, eu converso com ele para entender qual é a necessidade dele. Às vezes ele entraria no Agrega, mas ele quer colocar placas, às vezes, então daí você vê a necessidade dele também. Ou às vezes também ele não pode, né? Eu ainda vendo, né? Eu falo que eu nem poderia ainda estar vendendo, mas eu ainda vendo para aqueles clientes antigos que às vezes me procuram, então eu continuo vendendo. E ontem eu até visitei um cliente e ele tem uma indústria, só que ele tem a filial da indústria. E a filial da indústria é baixa tensão. E ele tem funcionários também. Então, você hoje, até o pessoal que está aqui vendo sobre a Flux também, você tem esse diferencial que você pode oferecer diversos produtos para ele.
você pode oferecer a média tensão para ele colocar na indústria dele, e foi isso que eu fiz lá. A média tensão para ele colocar na indústria dele. Daí você oferece o GD para ele colocar na filial dele, porque ele não entra, certo? E aí você também oferece o GD para os funcionários dele. Então ele sai de lá muito satisfeito. E você ainda oferece o GD para o diretor, para a casa dele. Entendeu? Então, assim, o cliente ele sai muito satisfeito. Você leva todas as soluções para ele. Porque aí você já chega e você não vai sair. Alguma coisa você vai vender lá, você pode ter certeza. Mas Exatamente, você não vai exatamente. sair. Você tem o GD, você tem o Mercado Livre, você tem a placa. Assim, não tem como. Se você for um consultor para ele, você não vai sair. Você fala, ah, não, não quero. Não, tá bom, então eu tenho isso daqui. Ah, não. Entendeu? Então você. E aqui, o cliente ainda fica muito satisfeito porque ele fala, nossa, realmente ela é a minha consultora. Eu nem imaginava que eles me viam como consultora, né? Mas antes eu tive uma primeira reunião e realmente falei, olha, o que você precisa? Eu preciso saber qual que é a sua necessidade. Vamos olhar a sua conta, olha. Aí você olha, fala, olha, está ultrapassando a demanda. Você dá uma olhada, fala, está ultrapassando, você precisa alterar a sua demanda. Você quer que eu te ajude a alterar a sua demanda? Então, assim, a pessoa já fica, meu Deus do céu, essa pessoa que eu preciso para cá. Então, e depois que eu saí, eles me mandaram um e-mail. Amanda, o diretor mudou e eu quero uma nova reunião com você, porque você é a nossa consultora de energia da indústria. Falei, nossa. Então, tipo assim, então já tem a abertura, porque eles já sabem que você vai oferecer um benefício, tanto para ele, pessoa física, tanto para a indústria dele, o Mercado Livre, com a 2W, a UGD, e tanto para os funcionários dele. Entendeu? Então, assim, você sai dali com uma amizade, sendo um consultor e ainda com várias coisas vendidas. Então, é realmente esse cenário, sempre mostrar para o cliente esse cenário, né, Rafael, que ele está vivendo, porque uma hora ou outra ele vai ter que sair do cativo, não dá mais. Exatamente, eu acho que você falou muito bem aí. É a gente mostrar o diferencial e se posicionar como consultores, né? Vendedor, muitas vezes o pessoal não quer falar, quer desligar, não quer dar muita atenção. Então, assim, eu deixo bem claro, cara, eu estou aqui para te ajudar a tomar a melhor decisão, tá? Enfim, a gente trabalha com foco no Mercado Livre, mas a gente tem, assim como a Flux, né, parceiro nosso da parte de geração distribuída, mostrar, colocar, às vezes, uma pulga atrás da orelha do empresário, né, que muitas vezes pode estar ali sedento por informação, por alguma ação que vá fazer ele economizar, e a gente colocar ele numa posição, às vezes, de incômodo, colocar a pedra no sapato dele e falar, cara, você precisa se movimentar, você precisa tomar uma ação, né, e migrar ou para o Mercado Livre, né, a unidade sua de média tensão, se você tiver de baixa tensão, seja ela na classe residencial ou comercial, enfim, vá para a GD, né? A geração distribuída hoje é muito simples, né? O modelo de negócios é extremamente atrativo, você não tem investimento nenhum, você não tem Ou risco, se quiser, né? coloca placa também. Eu acho que assim, o modelo de geração distribuída ele é muito bom porque ele não tem risco. O risco é o gerador não conseguir gerar 100%, né, da energia que ele contratou, que ele vendeu, e o cliente vai pagar a tarifa normal lá para a distribuidora. O cara não teve investimento nenhum, né? A maioria dos planos hoje acho que dá aí talvez uma carência mínima, né, de 90 dias para avisar que vai desconectar, dias. Enfim. É o trâmite, né, da distribuidora ali de poder fazer a conexão e tudo mais. Então, o modelo de geração distribuída, honestamente, eu ainda não consigo entender quem não fecha, quem não saiu do lugar, né? Para mim, não está claro ainda. Eu aqui na minha casa já tenho, enfim, na casa dos meus familiares, não faz sentido não entrar, né? E o Mercado Livre, né, similar à geração distribuída, é claro que tem uma série de outros detalhes bem mais técnicos, né, mais complexos, envolve valores, né, de muito maiores, né, não só de financeiros, né, mas também a gente está falando de energia, que é um insumo vital, né, para qualquer indústria. Então as pessoas ficam morrendo de medo. Mas e aí, será que eu vou ter algum tipo de retaliação por parte da CEMIG? Será que eles vão me boicotar? O serviço vai piorar o atendimento e tudo mais? E não tem absolutamente nada de alteração do ponto de vista físico, né, da entrega de energia. Você vai continuar sendo abastecido ali. Rafael? A gente faz totalmente, enfim, desde o início, né, dessa negociação, apresentação, né, da simulação, proposta, até a condução do processo de migração, ver o contrato dele com a distribuidora, enxerga ali a janela, né,
o período da vigência para poder fazer a denúncia com a distribuidora e passa um cronograma das atividades, quando é que ele de fato consegue migrar. E é interessante ressaltar isso, né? Hoje o processo de migração, ele né, por questões regulamentares, né, enfim, as regulamentações aí do setor, né, nos impede de ter o benefício de forma imediata. Então, muita gente às vezes fala, pô, no melhor cenário, a gente consegue migrar uma empresa de 6 a 18 meses, né? Então, no melhor cenário, 6 meses, no pior, 18. Né? Porque a gente tem que respeitar aquele prazo da distribuidora, né? O contrato ele tem validade de 12 meses e ele é renovado automaticamente, né, a cada 12 meses, desde que o cliente não se manifeste contrário, né, indicando que ele quer migrar para o Mercado Livre, em até 6 meses antes desse vencimento. Né? Então, esse prazo ele tem que ser respeitado, a gente não consegue fugir disso, né, infelizmente. Então, muitas vezes o cara está ali doido para poder conseguir economizar e ele tem que, né, esperar seguir esse ritual aí de transição. Né? Então, mas enfim, eu acho que é isso. A gente, resumindo, se colocar como consultor, né, se diferenciar do vendedor, né, a gente mostrar para ele que a gente está ali para ajudar ele a tomar a melhor decisão, que a gente não quer ficar empurrando goela abaixo, é entender se de fato aquilo ali é o melhor produto para ele, né? E, enfim, seja ele o Mercado Livre através do Energia Livre, ou do Mercado Livre tradicional, ou se para ele vai ser um agrega, ou se é geração distribuída, né? E tirar todas essas dúvidas, né? Acerca de contratação, modalidade tarifária. Tem muita gente, às vezes, que eu vejo que está na modalidade azul e que não está fazendo sentido o cara estar na modalidade azul. Muita gente que está com a sobredemanda, né? Uma demanda contratada extremamente fora do padrão. Então, a gente sempre precisa conversar, precisa ter o feeling, porque quem vai dizer, quem entende melhor da produção é o próprio cliente, né? O empresário, é o gestor, né? Seja ele o cara da parte de manutenção, o gerente, diretor, enfim. Então, a gente tem que conversar e fazer as perguntas certas, né? A gente, como consultor, a gente precisa também... É até meio clichê falar isso, mas é mais ouvir. A gente tem, né, as dois ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas e ouvir. Deixar o cliente falar, tentar enxergar a dor dele, né? E aí sim, ir conduzindo ele para poder oferecer a melhor solução. E é claro, gente, lembrando que dentro do processo de vendas, a gente tem técnicas, né? Venda é processo, então a gente precisa entender as técnicas para não deixar aquela negociação solta, né? Nós é que temos o conhecimento do mercado, é nosso dia a dia o mercado de energia, então a gente precisa também estar atualizado, se manter atualizado, né? Enfim, portais de notícia, hoje tem live em tudo, né? Para tudo quanto é lado, né? Hoje o tempo inteiro. Então, assim, falta de informação não é. A gente precisa se manter atualizado para levar informação para o empresariado que está focado no core business dele lá, que não é, né, energia. Então, eu falo isso muito com meus parceiros e, enfim, a gente tem feito muito isso lá na 2W. Saiba que a gente também dá todo esse apoio. Às vezes você vai falar, não, mas eu não sei no início que pergunta que eu vou fazer. Quando o Rafael não está também junto comigo, eu estou também em todas as reuniões, né? Nós estamos juntos. Então, assim, nós estamos aqui para te dar esse apoio também. Nós temos treinamentos aqui na Flux, né? Nós temos treinamento toda segunda, terça e quarta. Eu estou querendo fazer um novo treinamento na quinta também para tirar dúvidas. Então, às vezes, você precisa tirar dúvida tanto do GD, tanto do Mercado Livre, das placas solares. Então, assim, toda reunião com o seu cliente, eu estou junto também, para poder dar todo o auxílio que você precisa. Nós estamos aqui para ver você vender e fechar negócio. A gente não quer que você fica aí por aí olhando, fazendo orçamento e não feche. Nós estamos aqui realmente para te ajudar a fechar. Então, é por isso que a gente fala que hoje é o melhor momento para investir, por causa dessa crise. Porque, assim, essa crise só tende a piorar, como o Rafael falou, né? E, então, esse é o momento. A gente vê falar de energia para todo lado. Então, esse realmente é o melhor momento. E aí, também queria passar para uma outra dúvida, que é uma dúvida de muitas pessoas, né, Rafael? Da questão do racionamento. O que você acha? O que você vê aí daqui para frente? Se você acredita que vai ter ou não? É um assunto polêmico, né? A gente está aí também em vésperas de eleição, a gente vê pelo menos na mídia, né? O governo, o ministério descartar a possibilidade de racionamento.
Mas, assim, o cenário de energia, né, hoje, em função de vários fatores, né, mas só para retomar aqui, recapitular, tem a questão da matriz energética. A gente depende hoje, basicamente, né, grande parte da infraestrutura hídrica, né, as hidrelétricas. A gente precisa, sim, a gente já está passando por uma revolução nessa parte de energias renováveis, né, não só a energia eólica, energia fotovoltaica, biomassa, enfim, né, biogás. Então, a gente precisa cada vez mais investir nessas fontes que são, de uma certa forma, inesgotáveis, né, para poder variar, ter uma diversificação da nossa matriz e não ficar tão dependente de chuva. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais, é um país que está aí, em grande parte, tem um clima tropical, né? Então tem uma variação muito, muito rápida aí da climatologia. E, infelizmente, a gente não tem uma grande assertividade da parte meteorológica. Né? Então, tem a questão de infraestrutura, né? A gente tem muita energia sendo despachada no norte do país, por exemplo, e que a gente acaba não tendo uma infra que consiga despachar toda essa energia aqui para a região sudeste, que de fato a maior consumidora. Então, a gente precisa ainda assim, tendo um grande volume de energia gerada, a gente precisa importar energia, né, aqui de vizinhos como Uruguai, Argentina, isso tudo precificado a dólar. Então, isso tudo também entra e acaba aumentando a conta, né, do consumidor final. Então, assim, dito isso, apesar do governo, né, negar e falar que, pô, não vamos ter racionamento, eu acho que isso é mais com um viés político, tendo em vista que a gente está entrando aí no próximo ano de eleição. Mas, né, com o cenário que a gente está vendo, e com aquilo que eu falei, a gente está com o nível de reservatório baixo, estamos ainda no meio do período seco, então, ou seja, esse nível que já está baixo, ele vai sendo degradado continuamente até voltar a chover, recompor o nível que a gente tinha no final do período de chuva. Então, assim, a gente está caminhando. E outra, né, é importante falar que, paralelo a isso tudo, a gente está com o país voltando a crescer, né? Então, a gente já está aí com o plano de vacinação em andamento, bem ou mal, né? Enfim, a gente está tendo uma vacinação, pelo menos ao meu ver, né, o que eu acompanho aí é uma vacinação que se destaca, né? Pode ter demorado, enfim, toda a questão política aí envolvida, cada um tem um pensamento, mas eu acho que dos países que produzem vacina, o Brasil, depois dele, é um dos melhores que está conduzindo a vacinação. Então, assim, a gente está, né, se Deus quiser, apesar das variáveis, nessas variantes aí, Delta, sei lá, que a todo momento vão surgindo, a gente vai enfrentar essa questão do vírus aí por muito tempo, né? Vamos ter essas vacinações aí, imaginei que recorrentes, vão ter as novas variações, mutações e tudo mais. Então, assim, mas de uma certa forma, o pessoal já não aguenta mais, já relaxou bastante a questão do lockdown, as pessoas estão na rua, as empresas voltaram a produzir, né? O PIB está sendo reajustado aí pelas instituições financeiras, inclusive internacionais, né? Então, o país está crescendo e está tendo um movimento que ficou muito tempo represado, né? A gente ficou aí bastante tempo trancafiado, então o país está crescendo e isso vai na contramão também da questão do preço de energia, né? Então, ou seja, o preço ele é medido basicamente entre vários fatores, com o nível dos reservatórios, né, que é influenciado diretamente pela chuva, e os índices econômicos, né? Então, enfim, quando a gente tem uma oferta de energia no mercado e a demanda aumenta exponencialmente, que é o que está acontecendo, né, com a retomada do crescimento do país, a gente vê que o preço de energia também tende a subir. Né? Então, enfim, uma coisa que deveria às vezes ajudar a outra, tá tudo levando para o mesmo caminho, né? O preço continua tendendo a aumentar cada vez mais e a gente está tendo uma baixa no estoque, né, entre aspas, aí, de energia, que são os reservatórios das hidrelétricas. Aí o governo tem que acionar a termoelétrica, um custo de geração altíssimo, né? Tá aí as bandeiras que foi reajustado, enfim. Então, eu acredito que muito em breve, até o final do ano ou início do ano que vem, a gente já vai ter aí algum plano de racionamento divulgado pelo governo. Pode ser, né? Tomara que não, mas pode ser que o governo segure isso aí em função das eleições e isso pode acarretar, às vezes, num problema pior mais para frente.
Se o governo souber cadenciar isso, se tiver uma adesão interessante por parte do consumidor, a gente, né, pode passar isso aí sem risco de apagão, mas eu acredito que o racionamento vai ser, assim, de fato, inevitável, né? Vai ter o racionamento compulsório, né, voluntário. Então, o governo está estudando uma estratégia de bonificar aí e recompensar, né, quem topar alterar o seu perfil de consumo para fora do horário de ponta, né, ou horário de pico, que é aquele horário de energia mais caro, de 17 às 20 horas. Então, eu acredito sim, tá? Mas isso é uma posição minha, Rafael, falando pela leitura de mercado que eu acompanho. Então, eu acredito que o racionamento ele vai acontecer. E se tiver racionamento, aqueles que estão dentro do Mercado Livre e até com a 2W, eles sofrem também ou não? Bom, aí vai depender do plano do governo, né? A gente precisa esperar para ver como é que vai ser divulgado isso. Agora, sim, é importante dizer que o racionamento é uma medida mitigadora para que a gente não tenha apagão, né? Então, se a gente tem uma sobrecarga na rede, né? E além disso, né? Só um adendo. A carga do sistema tem aumentado, né? Então é aí que a gente mede o crescimento também do país, né? Então, além de ser retomada, porque estava represado, né? Muita gente ou parada ou com consumo reduzido, né? Está voltando. Tem o consumo doméstico também, que aumentou vertiginosamente, porque as pessoas estão em casa. A gente vai chegar no final do ano, aí tem verão, então aumenta também o consumo, ar-condicionado, enfim. Então, a carga está aumentando, né? E o racionamento é uma medida de mitigação para que não haja o apagão, né? E sem dúvida, né? Não só o governo, como todos, né? Nós, cidadãos, enfim, como país todo, como nação, não podemos, acabando de sair de uma pandemia, não podemos passar por um apagão, porque isso aí causa prejuízos inimagináveis, né, a nossa economia. Então teve o apagão em 2001, né, o último, não foi? Exato, foi exatamente no governo do Fernando Henrique Cardoso. E assim, então voltando, né, a gente às vezes fica repetitivo, mas eu acredito sim que vai, eu acho que é inevitável a questão do racionamento. Temos que aguardar para ver como é que vão ser essas tratativas, como é que vai ser divulgado isso pelo governo, como é que vai ser o plano, né, enfim, como vai ser a adesão também. Temos um problema cultural muito grande também no Brasil, né, de desperdício, um país que tem maior reserva, né, de água doce do planeta. Então, acho que assim, a gente, até na nossa criação, né, a gente nunca teve muito cuidado com o próprio a economia de água, né? Quando você vai para a Europa, por exemplo, a realidade lá é totalmente diferente, né? A gente não pode, de forma alguma, desperdiçar, pessoal, até porque você também, às vezes, países que enfrentam invernos mais rigorosos, o pessoal já tem uma questão de utilizar menos água, né? Ser mais consciente. Então, eu acho que vai depender de vários fatores aí, tá? Principalmente do apoio da população, né? Em acatar esse racionamento, né? Primeiro, inicialmente, da parte compulsória, que vai ser voluntária, e depois não sei como é que vai ser. Mas, no que tange aí os contratos de energia, eles vão ter que obedecer o racionamento, né? E quando é imposição do governo, a gente não tem muito o que fazer. E apagão também, se tivesse, eles sofreriam também, porque eu sei que apagão não tem jeito. Eu sei que, eu lembro até, a gente tinha pesquisado isso, quem está no GD, por ele ter aquele crédito, ele não sofreria. O crédito do CMS? Não, por ele. Ou não, o crédito do que ele usa, né? Do que ele não usou, exatamente. né? Sim, o crédito ele vai se beneficiando daquele crédito, né? Tem validade de 60 meses, né? Exatamente. Então, ele vai perdendo o que fica lá para trás, né? Ele vai só. É uma linha móvel, né? Ele vai acumulando, mas o de 60 para trás, se ele não for usando, ele vai perdendo, né? Isso. Mas a menos que ele vai fazendo, né? Compensação, aí você sabe melhor do que eu. Mas no mercado de energia, de modo geral, as empresas vão, se houver apagão, todo mundo vai sofrer, estando ele no mercado cativo ou no mercado livre. Porque aí vai ser a parte física mesmo. Vão ter queda de energia e não vai chegar energia, né? Esse é o cenário mais caótico, mais pessimista, né? Então a gente está tendo tempo para se planejar, né? Espero que o governo tenha uma postura adequada aí. Eu acho que
Enfim, é o que a gente, né, só pode cobrar e esperar do governo aí uma posição adequada com relação a esse assunto, para que não haja maiores prejuízos, né? A gente está saindo da pandemia, mais uma vez, seria catastrófico para a nossa economia. É verdade, realmente. Mas só para frisar, né? Então, os contratos do Mercado Livre, né? Para quem está contratado, enfim, ele tem a depender. Quem está contratado no Mercado Livre tradicional, ele tem um contrato de take or pay, né? Ele tem um volume que ele fechou, contratou, e aí vai ser discutido no âmbito judicial. Às vezes, como é que. Porque da mesma forma que o cliente vai ser impactado, né, de forma negativa, às vezes ele vai sair no prejuízo de ter que pagar por uma energia que ele não está nem recebendo. O fornecedor também, ele comprou aquela energia e vai, né, o comercializador, né, no caso. Então, vai depender da flexibilização dos geradores, né? Então, enfim, é uma cadeia, né, como qualquer outra, e vai ter que ser discutida isso daí. Já está tendo movimento, né, tentando se antecipar também a isso, né, de como é que seria, se houver apagão, se houver, né, quando entrar racionamento, de como é que seria feita essa compensação financeira em cima dos contratos do Mercado Livre. Certo. Né? Entendi. Hoje, né? Então, enfim, é mais ou menos isso. A gente está todo mundo aí atento, né, nas notícias, né, nos posicionamentos do governo, Ministério de Minas e Energia, e na expectativa de como é que vai ser conduzido essa crise hídrica, né? A gente precisa de realmente ações e respostas, né, que é difícil, realmente é difícil de dar uma resposta agora. Sim, é verdade. O pessoal que está assistindo, se quiserem ir fazendo perguntas, a gente vai dando uma olhada aqui, a gente pode ir respondendo, tá bom? Eu vou continuar aqui com o Rafael. Tem mais, acredito que até já foi respondida, né? Que eu queria saber sobre como entender essa necessidade do cliente. Acredito que é realmente sendo consultor e fazendo as perguntas certas, né, Rafael? Exatamente, né? A gente tem, né, na 2W, a Flux também faz muito isso, né? Um exemplo disso é esse webinar, de estar passando a conhecimento, né, essa atualização de mercado para os nossos parceiros. Então, a ideia é, primeiro, se posicionar como consultor, né, tentar transpor aquela barreira de, poxa, eu não sou vendedor, não estou querendo te empurrar um negócio goela abaixo, eu preciso primeiro identificar o seu perfil de consumo, qual a sua expectativa, eu quero enxergar a sua dor, ver se eu posso, né, sanar, porque senão, às vezes, o cara vai estar comprando gato por lebre, ele vai estar comprando um negócio e lá na frente ele vai, não era isso que eu estava imaginando. Entender o cenário atual, né? Os preços de energia subiram, né, vertiginosamente, né? Hoje, quando a gente fala de Mercado Livre agora no terceiro trimestre de 2021, né, para quem já está no Mercado Livre e está descontratado, ou seja, aquele cara que às vezes não entendeu ainda a dinâmica, né? Muita gente está na mão do gestor e às vezes o gestor não faz às vezes não faz um trabalho ali tete a tete ou um trabalho muito próximo, né, passando informações de mercado para o cliente, e o cliente às vezes não entendeu que o Mercado Livre é planejamento, tem que se antecipar, né? Então não dá para chegar em cima da hora, meu contrato vence agora em dezembro de 2021 e é só agora que eu estou negociando, né, a renovação ou compra com outro fornecedor. O preço de energia é altamente volátil, né? Só para vocês terem uma ideia aí, a gente tem o PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, é um índice que é a nossa referência, né, para as operações de curto prazo nas negociações de energia, e ele tem uma certa influência, claro, no preço de contratação de longo prazo, mas ele, até o final do ano passado, ele tinha uma variação semanal, então toda sexta-feira, final de tarde, ele saía um PLD semanal, valia de sábado até sexta-feira seguinte, e a partir desse ano, em janeiro, passou a ser horário, né? Então a gente tem uma variação horária, né? Na hora que você entra no site da CCE ali, você tem ali a cada hora um valor de energia. Hoje a gente está no teto, né? Está em 583, e o piso ele está em torno aí de 40 e poucos reais. Então, ou seja, arredondando de 40 até 580 reais, né? É um gap muito grande. Então, se o consumidor não estiver atento, não tiver, às vezes, com um gestor ali responsável, né, ele pode se dar muito mal. Então, da mesma forma que ele vai, né, pode ter ótimas, excelentes economias, ele pode se dar mal se ele não estiver bem assessorado, né? Sim, exatamente. Você tem alguns sites, Rafael, para indicar para o pessoal estudar também? Tem sim, tem o site do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Lá tem uns
gráficos interessantes, né? Dá para ver lá o nível dos reservatórios, né, das principais bacias hidrográficas do Brasil. ons.gov.br, eu acho, só jogar no Google ali, né? No Google ONS. Tem o site da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? O órgão que faz a regulação de todos os contratos dentro do Mercado Livre. Tem o próprio site da ANEEL, Agência Nacional, né, reguladora aí de energia elétrica. Tem também o próprio site das distribuidoras, né, seja a CEMIG, Energisa ou qualquer outra distribuidora do país. Tem o site do Balcão de Energia, BBCE, né, que ali você consegue acompanhar o valor das transações de energia, né, em tempo quase que real ali, como é que estão sendo feitas as operações, seja de energia incentivada, convencional, o valor de energia que está sendo comercializada mensal, trimestral, semestral, anual, bianual, enfim. Então dá para ter uma ideia de como é que está o preço de energia, né, no longo prazo. Tem também o site da CCE, vocês conseguem ver ali o histórico de PLD, né? Então, além de ver o PLD atual do mês, né, e do dia ali, acompanhar hora a hora, você consegue ver o preço médio do PLD, né? Então dá para ter uma ideia da variação que acompanha normalmente a sazonalidade, né, enfim, as estações do ano, mais na verdade período seco e período úmido. Então, são sites bem interessantes, tem bastante conteúdo. O próprio site da CCE tem também um portal do aprendizado, né, no qual você faz o cadastro e tem acesso lá a diversos cursos gratuitos. E também, fazendo um pouquinho de merchan, tem o site da 2W, né? O site da 2W tem bastante informação lá, bastante conteúdo. O site da Flux também, né? Fazer um pouquinho do jabá nosso aqui, né, Amanda? Então, claro. Enfim, é isso. Fiquem à vontade aí, fazer pergunta, comentários, né? E também sigo à disposição para qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Ótimo, Rafael. Isso é ótimo. Esses sites, pessoal, ajudam muito para você ter argumento com o cliente também. Caso ele fale alguma coisa, porque o seu cliente ele pode ouvir muito fake news, né? E ele vem e fala, não, mas eu fiquei sabendo, e fala, não é assim. E aí você mostra, né? Então, assim, realmente é muito importante a gente estar atualizado para a gente poder mostrar para o cliente tanto de GD, tanto de usina fotovoltaica, quanto de Mercado Livre também. Então, para a gente sempre se atualizar. E também, fechando aqui, né, Rafael, quero falar aqui para vocês entenderem. A gente fez essa live para realmente vocês entenderem que este é o melhor momento para investir. Amanda, mas por que é o melhor momento para investir? Porque é o pior momento da energia. A crise hídrica ali, ela veio para aumentar as contas de energia. Então, assim, para colocar esse medo do racionamento nas pessoas. Então, se você chega dando uma solução para ela, uma solução sem investimento para ela, então, assim, ela não tem uma saída, ela sabe que é o melhor, ela vai economizar. E além dela economizar, ela está contribuindo com o planeta. Então, você pode falar muitas coisas, porque, olha, essa falta de água que a gente tem hoje também é por causa da poluição, porque daí falta chuva e vira uma cadeia. Eu estava vendo uma notícia que em Dubai eles jogaram alguns ácidos, eu não sei como foi, na nuvem para fazer chuva. Eu não sei se você viu, Rafael, eles estavam fabricando a chuva lá. Então, assim, por causa do calor, né? Anos-luz à frente, né, em termos de tecnologia, né? Então, exatamente. Se você vê que lá era um deserto e virou a potência que virou, né? Mas tem até aproveitar um outro site bem interessante que eu não falei aqui, que é a EPBR, né? A agência EPBR. É, assim, um excelente portal para se manter atualizado. Tem diversas notícias aí sobre o setor de energia como um todo, não só energia elétrica, mas também petróleo e gás, tá? Eu acho que é uma boa fonte de bastante conteúdo para vocês se manterem atualizados, para chegar numa conversa, né? Seja com quem for lá do potencial cliente, né? Seja ele o cara de manutenção ou o dono da empresa, e conversar ali cheio de argumentos. É importante nós, como consultores, né, estarmos atualizados e passar essas informações para ele, né? Porque, enfim, o cara rapidamente ele vai conseguir fazer a triagem se o cara está atualizado, se ele está de fato, né, entendendo do que ele está tentando vender, né? Uhum. A gente teve uma pergunta, Rafael, aqui. Teve um que pediu para a gente colocar
o site na descrição. Aí esses sites a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui. Mas teve um outro que ele perguntou: o cliente no Mercado Livre pode vender o excedente? Perguntou se ele pode vender o excedente e se é viável gerar energia solar no Mercado Livre. Sim, boa, ótima pergunta. Sim, né? Essa pergunta, o cliente ele pode sim vender o excedente, né? Igual como eu falei, eles têm o modelo tradicional de energia, no qual o cliente ele vai contratar uma curva de preço, né? E aí ele contrata também montante de energia, né? O volume de energia, ele vai definir de forma bilateral, né? Vai negociar com o fornecedor o indexador de reajuste, vai definir o prazo de contrato, seja ele 1 ano, 2, 5, 10 anos. E aí ele tem um limite, né? Um volume médio que ele vai contratar e em cima disso é aplicada uma flexibilidade. Tá? Então, normalmente o mercado trabalha aí como padrão uma flexibilidade de 10% para mais ou para menos, né? E aí se você quiser contratar 15%, 20%, 50%, 100%, isso tudo é precificado. Né? Então, quando o cliente tem essa flexibilidade, né, por exemplo, pegando um exemplo aqui de 10%, né, o cara contratou lá uma média de 100 mil kWh dentro do mês. Então, cada mês ele vai ter 100 mil, aí depois ele pode aplicar sazonalidade, né? Então, ele tira um pouquinho desses 100 mil, que vai ser a média, ele tira um pouquinho de um mês, joga no outro que ele consome mais, né? E, enfim, ele vai ajustando isso dentro do consumo dele. E aí ele tem o take or pay, ele tem um take mínimo, né, e a flexibilidade máxima, né? Então, se ele tem 100 mil kWh contratado com uma flexibilidade de mais ou menos 10%, ele pode ir de 90 mil a 110 mil. Então, dentro desse range, né, o que ele consumir, ele não paga nada adicional. Ele está coberto pelo o preço de energia que ele contratou. Agora, se ele fica abaixo dos 90 mil, ele paga o take mínimo, que é o 90 mil, né? E a diferença, né? Vamos supor, ele consumiu 50 mil no mês e ele tinha 100 mil para consumir, sendo que a flexibilidade, né? Aplicando os 10%, ele pagaria o mínimo de 90 mil. Então, ele paga os 90 e vende os 40 que sobrou no mercado de curto prazo. Diferente da GD, que ele fica com crédito e pode usar até 60 meses, né? Ou seja, 5 anos depois, no Mercado Livre, não. Ele tem que executar essa operação no mês seguinte, tá? Obrigatoriamente. Ele tem que executar ou a venda desse excedente, ou então a compra do excedente, né? Então, no mesmo caso, se ele podia ir até 110, ele consumiu 150, né? Então, ele paga naquele contrato 110, o preço do contrato de 110, e os outros 40 ele vai no mercado de curto prazo, ou mercado spot, e vai contratar aquela diferença, o que ele cedeu, valorado a PLD, né? Então, ele pode estar contratando essa diferença, esse excedente, num preço, né, uma tarifa maior do que ele contratou, né, do que o contrato dele, ou então menor. Né? Se ele está pagando mais caro no que ele contratou, ele vai estar tendo, de alguma forma, um prejuízo. Se ele pagou mais barato, ele vai ter um ganho ainda maior. Né? Mas ele pode, sim, comercializar esse excedente. No nosso produto, né, no Energia Livre, aqui na 2W, a gente faz toda essa operação para ele. A gente dá 100% de flexibilidade, então o cliente ele paga o que ele registrar. Lembrando que 100% de flexibilidade, né, 100% não é infinito, é o dobro. Né? Então, se ele tem a média lá de 100 mil kWh, a gente dando para ele essa flex de 100%, ele vai poder chegar até 200 mil. Tá? Então, de 0 a 200 mil, ele paga o que ele consumir. Passando dos 200 mil, a gente vai fazer a operação no curto prazo para ele e aí a gente vai avaliar. Se a gente estiver pagando, né, o excedente mais caro do que o que a gente comprou para fornecer para ele vai sofrer uma degradação no desconto dele. Se for o contrário, se a gente estiver pagando o excedente mais barato, aí ele vai ter até um acréscimo na economia dele, né, no desconto dele. É assim que ele ganha. Tá? Isso. E aí, só a segunda pergunta aí, é viável gerar energia solar no Mercado Livre? Aí a gente tem 2 pontos. Um é o cara que realmente vai investir, né, a gente está falando de grandes geradores, né, que vai comercializar energia para quem está no Mercado Livre, e o cara que é cliente, que está querendo fazer a usina própria, né, para, às vezes, comercializar o excedente. Sim, é viável, é só extremamente importante ele ter uma boa assessoria. Né? Eu repito, o mercado de energia não é para amadores. Né? Ele pode se dar muito bem, mas ele pode se dar também muito mal. Ótimo. Muito obrigada, Rafael. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Quero agradecer também a presença de todos, agradecer a presença do Rafael. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, muito viu, Amanda, mais uma vez, Rafael, por todo o apoio. E obrigado a todos aí pela audiência. Obrigada, Rafael, por apoio. Você é realmente um parceiro muito bom, está sempre conosco aí,
Desculpa tomar seu tempo, mas te Imagina, agradeço estamos aqui muito para aí, tá isso. bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí a todos. Obrigada, boa noite.